Ter um MEI ou ter uma microempresa? O que é melhor? Se você não sabe, fica nesse vídeo aqui que vai ser interessante. O assunto de hoje é melhor eu abrir uma microempresa ou eu constituir um MEI, um microempreendedor individual? Para responder a essa pergunta, vai depender de algumas situações, né? Como, por exemplo, qual é a atividade que você vai exercer? Qual o número de funcionários que você vai ter? Qual será o faturamento aí dessa tua empresa, né? Então, vamos lá. Atividade, você vai ser um prestador de serviço? Você vai ser uma atividade de comércio? Você vai ser uma atividade de indústria? Qual, se você for, por exemplo, um prestador de serviço, que tipo de atividade você vai exercer? É atividade que depende de qualificação profissional e técnica? Então, tem essas questões. Por quê? Não basta só você dizer que quer ser uma coisa ou outra, sem antes entender aí esses aspectos, né? Primeira coisa quando você vai definir ser um empresário, né? Você tem que fazer essas perguntas para você e responder. Além dessas perguntas, você também tem que verificar o seguinte, vamos lá, eu vou necessitar de linhas de crédito e se eu for necessitar de linhas de crédito, qual será o montante? Eu preciso de um capital de giro, eu preciso fazer investimento em maquinários, por exemplo, se eu for uma indústria, e qual que seria o valor disso, né? Por quê? A gente sabe que se você quer ser um MEI, você tem ali algumas limitações, como por exemplo, o faturamento anual é 81 mil. Você só pode ter um funcionário, ok? E uma outra coisa, se você está querendo planejar a questão da tua aposentadoria, ter benefícios do INSS, no MEI você fica vinculado a um salário mínimo, não mais do que isso. Já a microempresa, quando você decide abrir, o leque é maior, né? O seu faturamento ele vai ser um faturamento bem maior do que os 81 mil. Para você ter uma ideia, empresas optantes pelo Simples, né, que começam como microempresa e aí ela pode ir aumentando ali o faturamento, se transformando em empresa de pequeno porte, ela tem um limite que vai de R$ 1 ali, de 1 centavo até 4.800.000 por ano. Então, é nesse sentido que você tem que avaliar. O meu negócio, eu já vou começar um negócio com 2 funcionários. Então, esquece o MEI, porque com 2 funcionários registrados, você não vai poder ser MEI. O meu negócio vai faturar inicialmente mais do que R$ 6.750 por mês. Então, não há que se pensar em MEI, já vai direto para uma microempresa, tá ok? Eu quero um planejamento da minha renda, da minha aposentadoria, eu não quero recolher apenas sobre um salário mínimo, eu quero sobre o máximo, teto máximo, que é quase R$ 7.000 hoje. Então, você não vai ter que pensar em MEI, você já vai pensar na microempresa. Agora, o contrário, não, meu negócio é pequenininho, eu vou faturar no máximo 6.750 por mês, não vendo muito, eu nem funcionário vou ter, e eu não estou muito preocupado, um salário mínimo ali para efeito de aposentadoria e de ter os benefícios do INSS atendem perfeitamente aí a minha pessoa física. Logo, o MEI vai ser suficiente para você, tá? Agora, quais são os outros pontos que você tem que analisar? Questões de poder ou não poder ser MEI, né? No próprio portal do MEI, você consegue lá a listagem das atividades permitidas e as atividades que não são permitidas, né? Para quem é prestador de serviço e tem qualificação técnica, por exemplo, engenheiros, médicos, etc., depende de uma entidade profissional ali por trás, as atividades aí vão ser impeditivas, você não conseguirá, mesmo que você queira, e mesmo que você esteja nessa condição de faturamento até 81 mil por ano, mesmo que você não tenha funcionário, vá ter apenas um funcionário, ainda assim você não vai conseguir abrir o MEI, porque a própria legislação impede que essas atividades sejam enquadradas como MEI. Aí sim você terá que partir para a microempresa.
Outros aspectos aqui importantes, depois que você definiu se você será um MEI ou uma microempresa, né, e já conseguiu entender certinho aí qual que é a condição ideal aí para você, há alguns pontos importantes, né? O MEI, por exemplo, está desobrigado de ter formalmente aí um contador responsável assinando por ele, mas eu alerto aqui, nada impede que você possa ter esse profissional à disposição para te dar uma assessoria, para cuidar do planejamento da tua renda, para cuidar da declaração do teu imposto de renda pessoa física, porque a gente sabe que hoje todo empresário, a forma de comprovar o seu rendimento é o imposto de renda pessoa física. E se você não faz isso durante o ano, não planeja certinho como que vai ser a sua renda, se vai ser através de lucros distribuídos, se vai ser através de prolabore, etc. Quando chega a época do imposto de renda, você não consegue ter essa organização, né? E aí, durante o ano, a gente sabe que a tendência de quem ganha dinheiro não é guardar dinheiro dentro do colchão, debaixo do colchão, né, gente? É o quê? É pegar esse dinheiro, fazer aplicações, ou vai ali e compra um carro, ou vai ali e compra um apartamento, um terreno. E aí? E depois para você dar lastro a isso? E daí? E depois para você fazer direitinho, colocar isso no teu imposto de renda se você não criou uma base, um alicerce para isso. Então é nesse sentido que eu alerto vocês aí, mesmo que sejam MEI, que na medida do possível tenha ali um profissional da contabilidade para poder te auxiliar nesse sentido. Já a microempresa, ela automaticamente é obrigada ali a ter um contador responsável, porque a microempresa já tem diversas obrigações acessórias que são exigidas pelo fisco e que você, como microempresário, você não conseguirá elaborar isso, fazer isso tecnicamente. Isso aí é função realmente do profissional da contabilidade, tá ok? Alguns detalhes, por exemplo, que vale a pena também ressaltar aqui com relação à questão da nota fiscal. O MEI, para emitir a nota fiscal, dependendo da cidade e do estado que você está, você vai verificar qual que é a exigência ali da prefeitura ou da Secretaria de Estado, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, no caso de comércio, você consegue emitir ali através do site da Cefaz essa nota fiscal. E no caso da prefeitura, a mesma coisa, tem o portal da prefeitura de nota fiscal de prestação de serviço, qual você consegue emitir. Inclusive, você não tem necessidade nem de ter um certificado digital. Porém, certificado digital hoje, para quem não sabe, é aquele é uma espécie de token ou arquivo no qual você vai ter a tua assinatura, ao invés de assinar manualmente, você vai ter uma assinatura eletrônica que é aceita aí na hora de você validar uma nota fiscal, né? Enfim, ele serve inclusive para registro. Para quem é microempresário, a junta comercial ela exige esse certificado digital para poder assinar o registro da sua empresa, tá ok? Então, no caso do MEI, você fica dispensado, mas a gente sempre recomenda que você tenha, porque com esse certificado você consegue, inclusive se for prestador de serviço, ter uma facilidade maior de no seu computador você fazer as emissões da sua nota fiscal e ter uma tranquilidade maior, tá? Esses certificados vêm diminuindo aí o valor, você tem certificados com validade de 1 ano, de 2 anos e de 3 anos. De 1 ano ele é muito interessante, eu acho ele muito interessante por ser um arquivo e permite que você utilize ele em várias máquinas, né, em vários computadores ao mesmo tempo, tá bom? O que mais que eu gostaria de dizer aqui? Acho que eu já falei tudo, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você tiver gostado do conteúdo, peço também que nos ajude com o seu like, porque esse like seu, ele faz com que esse conteúdo aí alcance mais pessoas, né? E ajuda o canal a se manter vivo. Agradeço desde já e tenham um excelente dia.